Bem-vindo ao Janus 5. Janus 5 é um programa espetacular que eu utilizo já há bastante tempo. O Janus 5, ele tem uma série de vantagens e benefícios em relação às versões anteriores. Ele já se encontra na versão 5.5, como você pode verificar aqui à esquerda, no canto superior. Vamos nos orientar primeiramente em relação a esta tela. Esta tela, ela tem aqui no centro um mapa. Os dados desse mapa, eles se encontram nesta janela. Então, uma coisa está relacionada à outra. E que dados são esses? São os dados que estão selecionados aqui nesta linha azul. O que você vai encontrar nesta tela? A primeira linha é uma linha com vários menus. A partir destes menus, você acessa todo o programa. Esses menus, eles não estão organizados de uma maneira perfeita. Eu diria 97% perfeita, porque em alguns momentos eles chegam a ser redundantes. Na segunda linha, há uma linha de ícones. Estes ícones são customizáveis. Eu os deixei padrão, da forma com que eles vêm de fábrica, vamos dizer assim. A ideia destes ícones, que você pode trocar, pode adicionar, pode remover, é que você tenha à mão, de uma maneira prática e fácil, todos os principais trabalhos ou atividades ou métodos que você vai utilizar normalmente numa atividade astrológica. A filosofia de trabalho do Janus é bastante única, porque o Janus trabalha com a ideia de não ser um programa para ser utilizado exclusivamente numa linha astrológica. Então, por exemplo, você encontra neste quadradinho o módulo de astrologia tradicional, que possui as suas configurações próprias. Você vai encontrar na sequência o módulo de astrologia horária, que pode ser configurado de forma diferente daquele de tradicional. O mesmo pode ser dito com relação à astrologia eletiva, astrologia uraniana e astrologia, diz aqui védico. Não existe astrologia védica, porque não há nenhuma referência à astrologia nos Vedas. O que existe é a astrologia hindu. Porém, todos os módulos ou trabalhos aqui, eles são independentes. A vantagem é que uma vez que você ingressa num desses módulos, tudo o que você faria normalmente na sequência, o passo seguinte da investigação, da pesquisa, do estudo astrológico, se encontra dentro daquele módulo. Ao contrário do SolarFire, por exemplo, que te obriga a você retornar para a tela inicial. Em contrapartida, o que você vai observar é que, principalmente quando você está utilizando o programa pela primeira vez, toda vez que você entrar numa janela nova, você vai precisar configurá-la, porque as configurações do Janus são totalmente independentes entre si. Vamos começar com as configurações básicas. As configurações básicas são encontradas selecionando o menu Settings. Normalmente, esta janela se abre automaticamente quando você instala o programa pela primeira vez e já permite uma pré-configuração. O módulo principal é esse
da tela inicial. Vamos acompanhar? Main Screen Settings. Vamos lá. Main Screen Settings é onde você configura tudo o que será apresentado nesta tela inicial. Em primeiro lugar, veja que a aba selecionada é Wheel. Você está configurando esta roda inicial e você tem as opções de representar o mapa de uma forma padrão, que é o que eu normalmente utilizo, onde as casas têm todas o mesmo tamanho e os signos são deformados. No módulo proporcional, já ocorre uma outra coisa. No módulo proporcional, você terá os signos todos de mesmo tamanho e os signos, as casas, de tamanhos variados. Dentro de cada uma dessas funções, você pode escolher a sua representação ou até criar a sua própria. Veja, há diversas aqui. É uma questão de você experimentar. No módulo proporcional, é aquele que tem mais opções e algumas, por sinal, até muito bonitas. Mas é o seu gosto. Eu gosto desta aqui, por exemplo, que é o sistema francês, e tem esse conjunto aqui do Luiz Saramago, que deu uma caprichada e fez algumas coisas bem interessantes. O módulo Dial é utilizado pela astrologia uraniana. O módulo Western Square Chart é o módulo da astrologia tradicional, principalmente a medieval. E esse sistema é o sistema utilizado tanto pelos hindus como pelo sistema grego, para quem trabalha com astrologia helenística. Como você pode observar, eu já criei, num módulo específico, um modelo com as cores que eu gostaria. Vamos para a aba seguinte. A aba seguinte é de aspectos. Veja, eu pedi para que os aspectos sejam mostrados, não alterei o tamanho da órbita, mantive ou pedi que os aspectos tivessem os seus símbolos representados e não mexi nos outros botões. Disse aqui para aumentar um pouquinho a órbita, mas esta função ela vale para um outro sistema. Veja o que tipo de função eu utilizei. Eu utilizei a função tradicional e órbitas por moietia. O que é moietia? É meia órbita. Então, nós vamos ter que configurar a moietia, é a aba seguinte, para dizer o que é a moietia. Este programa não permite você fazer a representação dos aspectos da forma como nós estamos habituados. O único programa dos grandes que eu conheço que faz isso é o SolarFire, que tem um módulo ali que as pessoas nem sabem que tem, de configuração dos aspectos, que permite você estabelecer uma proporção em função do aspecto do Sol, em função de 15 graus. Que astros serão representados? Os astros tradicionais e os aspectos tradicionais. Então, eu utilizo órbita por moietia. A órbita por moietia atravessa o signo e considera o grau especificamente. Você pode selecionar o que você quiser. Se você for utilizar a moietia, é importante você selecionar corretamente os valores da moietia. Os valores originais estão incorretos. Os valores originais são aqueles que tomam a órbita inteira do Sol por 15, da Lua 12, de Mercúrio e Vênus 7, de Marte 8, Júpiter e Saturno 9. Se é uma meia órbita, você vai selecionar metade destes valores. A aba seguinte apresenta
ou permite você escolher que informações serão apresentadas naquela primeira tela. Eu gosto de pouca coisa. Eu só coloco nome, o tipo do mapa, a data, a hora, a zona ou o fuso horário, a cidade, o país, o sistema de casas, e eu gosto de indicar se o sistema do nodo é verdadeiro ou médio. Você pode selecionar aqui à direita também se será representado no mapa, à direita, à esquerda, perdão, no topo, ou dentro, no interior do círculo. Neste exemplo, eu preferi deixar apenas a direita na janela. Isso significa que aqui eu selecionei no, mas você ainda pode selecionar alguns detalhes referentes especificamente à fonte que vai ser utilizada. Screen Image é se você quiser colocar uma imagem aqui de fundo, se você quiser colocar por trás do mapa um conjunto de nuvens, uma fada dançando, ou você quiser usar uma cor, um rosa pink, um azul bebê, você fica à vontade. Basta você selecionar aqui, color, você vai selecionar cor. Picture, você vai selecionar picture. É isso que acontece. Normalmente eu deixo em branco mesmo. Painel de controle. Aqui no painel de controle, permite você mudar a ordem destas 3 janelas aqui à direita. Esta primeira janela é a janela que tem o mapa em uso. Esta segunda janela apresenta os mapas temporários e esta última, as pastas onde eu coloco os mapas que saíram aqui do temporário. Eu tenho, é a minha colocação, eu tenho um mapa de amigos que necessariamente não me pagaram por um mapa, mas eu dei uma força, os clientes, propriamente dito. Aqui se encontra a pasta dos mapas que eu deletei, exemplos que eventualmente eu trago para salas de aula, família. Os J5 Charts são os mapas padrão, mundo eu coloquei, são os mapas de países, nações, instituições, e personalidades são os dados que eu coletei na internet, ou que eu coletei por aí, de personalidades do Brasil ou do exterior. Vamos para a segunda janela de configuração. Settings, Main Screen Toolbar Icons. São esses ícones. Através desta janela, eu saio mudando de um lado para o outro os ícones que eu quero ou não manter nesta primeira linha. Add, Remove. E você ainda pode mudar a ordem deles. Vamos em frente. General. General é importante. Aqui nós temos uma sequência que eu considero muito importante. Você vai selecionar como você quer a apresentação do seu dia, mês e ano, ou se você quer mês, dia e ano. Ok? Como você quer a apresentação da sua hora? Eu não gosto desse AM, PM, antes de meio-dia, depois de meio-dia. Eu mantenho as 24 horas corridas. Vamos em frente. Next. Aqui você seleciona a cidade. Eu já botei São Paulo, o original é Oakland. Então você vai colocar Brasil aqui e vai escrever São Paulo sem tio e ele vai localizar. Se você não encontrar a sua cidade, aquela que você vai utilizar o seu programa com mais frequência. Então, se você é de Fortaleza, Brasil, com Z, e Fortaleza, ele vai mandar depois você reiniciar o programa. Isso significa que quando você reiniciar o seu programa, o mapa inicial da tela virá aqui com Fortaleza, Rio ou a cidade que você resolver configurar. Vamos em frente. Esses são os parâmetros que eu utilizo para esse mapa inicial. Eu uso o sistema tropical, tem todo esse monte de coisa para você escolher. Tropical é o mais utilizado. Sistema de coordenadas geocêntricas, topocêntricas é uma falácia.
Sistema de casas, aquele que você mais quiser, tem um monte, tem cerca de 200. Os nodos lunares, eu gosto de colocar os nodos lunares verdadeiros, é a visão astronômica. A parte da fortuna, você tem duas opções. Sistema de regência, você pode usar o moderno, que você inclui aqueles três caras que eu não gosto nem de falar o nome. E o Sol, este Sol clássico é o Sol cruzando o ascendente. Next. Esses símbolos é uma bobagem, mas você pode mudar o símbolo do ascendente e o meio do céu. Next. Edit complements. Esse é uma redundância, você já vai ver isso aqui de novo. O Edit complements permite que você, inclusive você pode fazer versões diferentes, que você coloque ali para a versão de impressão, principalmente, como você, duas versões diferentes, você vai observar, né? Uma, isso aqui é na parte superior, o que você vai escrever, seu nome lá, fulano de tal, você pode colocar o telefone, e-mail, site, o que você preferir, é uma das maneiras, e a nota de rodapé. Como eu raramente imprimo, eu editei só por curiosidade. Vamos em frente? Aqui é como você vai ter a apresentação dos seus janos, as cores. Você pode modificar isso à toa. Não modifiquei. E, por fim, onde você vai ter o seu backup? É bom você saber onde o backup será colocado e é recomendável você manter esse botão Yes clicado. Significa que toda vez que você sair, ele vai manter nesta pastinha, que você pode modificar, a cópia de todos os seus mapas. Para que serve isso? Seu computador deu pau. Ou você mudou de programa. Ou você fez uma atualização e precisa restabelecer. Do Janus 5.4 para 5.5, foi necessário restabelecer os mapas do backup. Next. Aqui são os dados que vão aparecer neste painel. Ó, in Control and Data Panels. Mesma coisa. Nome, tipo, data, hora, zona, cidade, país, sistema de casas e se o nodo é verdadeiro ou médio. Finish. Settings, como continua? Glyph Colors, são as cores que você vai utilizar. Você pode modificar tudo, todas as cores, né? Então, você pode modificar as cores de todos os astros, essas são as cores padrão, eu não modifiquei. Você pode modificar as cores dos aspectos, pode modificar de tudo aqui, né? Ele tem outras opções, você pode sair experimentando, tá? Settings, Word Processor. Se você for trabalhar com os relatórios, ele tem uma série de relatórios embutidos. São simples e são editáveis. Você mesmo pode produzir os seus próprios relatórios, né? Eu não mantive, né? Use o default Word Processor e tudo bem, tá? Ele já me achou esse, ó, que é o Word. Vamos em frente. Você pode editar tudo que está para diante. Pode editar os aspectos. Mas se eu editei moetia, desnecessário. Grupos de aspectos. Se você trabalha com aspectos diferentes para diferentes métodos, você vai fazer. As linhas dos aspectos, inclusive as cores. Ó. Aqui eu modifiquei porque eu trabalho com laranja para conjunção, vermelho para os aspectos tensos e azul para os aspectos fluidos. Não uso essas demais configurações. Vamos em frente, então. Settings, Atlas. Se for o caso de você acrescentar cidades, você edita o Atlas, uma das formas é por aqui. Existem outras maneiras. Fuso horário, Brasil é confuso. Então é bom a gente sempre checar como é que estão os fusos horários, você os edita por aqui.
zonas, se alguma zona, há uns anos atrás, Hugo Chávez mudou a zona lá da Venezuela. Muda por aqui. Se você quiser mudar os termos, muda aqui também. Partes árabes. E esses últimos blocos aqui é tolice. Para você concluir, vale a pena você fazer ainda o seguinte: Planet Selection. Aqui você vai selecionar o que será representado nesta tela inicial. Eu optei por representar o meio do céu, o ascendente, a fortuna, o nodo lunar norte e os 5 astros. O restante não mais. Você pode selecionar asteroides, estrela, eventualmente, partes árabes, pontos médios, figuras planetárias. Se você quiser multiplicar temporariamente a apresentação do seu mapa, você vai em Will Style, você volta para essa janela e reconfigura. Como eu disse, é redundante. Você pode... Veja, eu cliquei, o que eu fiz? Eu cliquei com o botão direito do mouse e eu volto para essa tela dos settings. No fundo, o que eu faço? Quando eu clico com o botão direito do mouse e abre essa função, ele me permite, além de eu salvar as imagens ou copiá-las ou imprimi-las, de eu fazer configurações que são similares a essas indicadas no setting.